A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Meus irmãos e irmãs, hoje a palavra de Deus nos chama a atenção para uma reflexão muito importante, pois algo comum na nossa sociedade e até mesmo no nosso convívio com as pessoas é que quando nós vamos falar de Cristo para uma pessoa, muitas das vezes ouvimos a seguinte argumentação: eu tenho uma religião, eu sou da igreja A, B ou C. Ou melhor dizendo, muitas das vezes as pessoas vão dizer assim: eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou protestante. Mas eu quero chamar a sua atenção, porque a palavra de Deus, ela nos mostra que isto não é o suficiente. Ou seja, quando abrimos a nossa Bíblia, no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 3, do verso 7 em diante, a palavra de Deus diz que muitas pessoas iam para ser batizada por João. E João estava exortando aquele povo, e estava ali também no meio daquele povo os fariseus. E João, na sua pregação, ele dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produze frutos de arrependimento e não comeceis a dizer: temos por pai Abraão, porque até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então quero chamar a sua atenção para esse ponto. Veja que Abraão, sendo o pai dos judeus, o pai da fé, ou seja, o povo judeu, ali os líderes religiosos, melhor dizendo, eles não aceitaram o batismo de João e diziam: não, nós temos por pai Abraão. Ou seja, eles com isso não reconheciam que havia necessidade de arrependimento, necessidade de conversão e de mudança. Então João Batista os chama de raça de víboras. Ou seja, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Por que vocês não produzem frutos dignos de arrependimento? Porque não adianta vocês dizerem que são filhos de Abraão, porque até dessas pedras Deus pode levantar filhos de Abraão. Então veja claramente, meu irmão, que aqui a palavra de Deus está mostrando que não é o suficiente alguém dizer que é católico, alguém dizer que é evangélico, alguém dizer que é cristão. Não é o suficiente. É necessário que a pessoa se reconheça pecador. É necessário que a pessoa produza frutos dignos de arrependimento. Porque não basta dizer: eu tenho uma religião, porque a sua religião não pode salvar. A minha religião não pode me salvar. Quem salva é unicamente Jesus Cristo por meio da fé. E essa fé é preciso ser acompanhada de obras perfeitas. Porque o Senhor nosso Deus, Ele de antemão, Ele preparou obras perfeitas para que nós andássemos nela. Quando nós lemos Efésios capítulo 2, verso 8 a 10, ali a palavra de Deus é muito clara em dizer: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie, mas vem de Deus, porque Deus de antemão Ele preparou as boas obras para que nós andássemos nelas. Então hoje eu vejo muitas pessoas dizerem: eu tenho minha religião, eu tenho muita fé em Deus. Mas quando você olha aquilo que a pessoa está fazendo, ou seja, não é que você vai olhar para julgar a pessoa, mas é tão evidente, ou seja, a própria situação em que a pessoa está, com obras totalmente contrárias à fé que ele está professando. E aí, irmãos, quando a gente conhece a palavra de Deus, fica muito claro. Porque quando você abre a Bíblia e lê aqui em Tito, no capítulo 1, verso 16, a palavra de Deus, ela diz: confessam que conhecem a Deus,
mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então, de nada adianta a pessoa dizer que conhece a Deus, se as suas obras são contrárias. Ele diz com a boca que conhece a Deus, ele professa com a boca que conhece a Deus, mas com obras ele nega a Deus. Então, tais pessoas se tornam abomináveis, reprovadas para qualquer boa obra. Então, irmãos, isso é muito sério, porque não basta a pessoa dizer somente. É preciso que ele viva, e viva com obras perfeitas. Porque quando abrimos a nossa Bíblia, irmãos, aqui, na primeira carta que escreveu o apóstolo João, no capítulo 2, verso 5, diz assim: mas aquele que diz, verso 4, aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Mas aquele que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente e verdadeiramente é aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Veja como a palavra de Deus é clara. Aquele que diz que está em Cristo deve andar como ele andou. Não adianta a pessoa dizer que tem uma religião e andar na contramão daquilo que Deus está dizendo. Ou seja, não basta a pessoa ser religioso, não basta a pessoa ir à igreja, ele precisa ser a igreja na vida dele e na vida dos outros. É melhor que a pessoa seja a igreja do que somente ele ir na igreja. Tem pessoas que vão na igreja por ir, que participam por participar, mas não estão buscando de todo o coração viver a palavra. E aqui você vê que a palavra está dizendo, 1 João capítulo 2, verso 4 a 6, aqui no verso 5 está dizendo, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente. E verdadeiramente é aperfeiçoado, e nisso conhecemos que estamos nele. Ou seja, é preciso guardar a palavra de Deus. É preciso guardar os mandamentos de Deus, porque Cristo deu-nos o exemplo de humildade, de comprometimento com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Então, quem está em Cristo deve se comprometer a se submeter à vontade de Deus, a fazer a vontade de Deus, a praticar as obras que Deus preparou para que nós andássemos nelas. Não basta dizer que conhece a Deus, que tem por pai Abraão, que é católico, que é evangélico, que é protestante, e viver uma vida totalmente contrária aos desígnios de Deus, uma vida na embriaguez, na idolatria, uma vida na prostituição, no adultério, na fornicação, no amor ao dinheiro, na avareza. Então não basta que a pessoa diga, é necessário que ele viva. Porque já diz o ditado que a palavra convence, mas o que arrasta é o exemplo. Então muitas pessoas de palavras são os verdadeiros religiosos, mas no fundo dos seus corações eles estão enganando a eles mesmos. Porque a palavra de Deus, ela nos diz aqui em Tiago, que a verdadeira religião, Tiago capítulo 1, a verdadeira religião sem mancha diante de Deus o Pai, é guardar a língua do mal, é guardar-se da corrupção do mundo e socorrer os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Isso é religião para Deus. Agora, uma pessoa que tem por costume, às vezes, uma vez ou outra, ir à igreja e falar em Deus, mas a vida dele não tem nada a ver com uma religião, com aquilo que Jesus ensinou. Então essa pessoa, ele está enganando a si mesmo. Ele está vivendo uma falsa crença, porque ele não está andando como Cristo andou.
E aqui você observa que a palavra de Deus é muito clara, que aquele que está em Cristo deve andar como ele andou. Irmãos, quando nós abrimos a palavra de Deus, a boca de Deus, ela se abre e fala conosco, mas muitos ignoram a palavra de Deus. Muitos não querem examinar a Bíblia e dizem assim, eu não vou estudar a Bíblia porque a Bíblia confunde a cabeça da gente. Eu já vi muitas pessoas dizerem isso. E estão na total ignorância, adorando imagens, cultuando ídolos, venerando ídolos. E quando você apresenta a Bíblia para eles, eles dizem assim, eu tenho minha religião, eu não vou estudar a Bíblia porque vai confundir minha cabeça. Ou seja, eles não querem a verdade. Pessoas que agem dessa forma é porque não querem ouvir a verdade. Preferem viver no seu mundinho, na sua religião de enganação. Porque quem quer ouvir a palavra de Deus, abre a Bíblia e estuda a Bíblia. Porque a palavra de Deus está na Bíblia. Irmãos, o Senhor Jesus, desde o início do seu ministério, ele já começou dizendo, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. E quando nós abrimos aqui a nossa Bíblia, no livro de Atos, capítulo 3, verso 19, veja o que a palavra de Deus, ela nos diz aqui. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Aleluia. Então veja que a palavra de Deus está chamando ao arrependimento, porque não basta dizer, eu tenho por pai Abraão. Não tem como o ser humano fugir da ira que está por vir. É necessário que se produza frutos dignos de arrependimento. E venha aos pés do Senhor, e se arrependa dos seus pecados, e se converta ao Senhor, porque aqui a palavra de Deus está dizendo, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham o refrigério do Senhor. Ou seja, venha o alívio, você possa descansar no Senhor, porque só através de Cristo é que nós temos o perdão dos nossos pecados, porque quando Ele morreu na cruz, diz a palavra de Deus em Colossenses capítulo 2, verso 13, 14 e 15, que a cédula que havia contra nós, ela foi rasgada. Então, todo aquele que se converte ao Senhor de todo o coração, que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, essa pessoa tem os seus pecados apagados. E assim vem sobre a vida da pessoa o refrigério do Espírito. Ou seja, ele é preenchido pela paz de Deus, pela paz de Cristo. Porque refrigério é alívio para a alma. Então, somente em Cristo Jesus a pessoa tem essa paz, esse alívio, essa tranquilidade. Somente em Cristo ele encontra descanso para a sua alma. Então, irmãos, a palavra de Deus está convidando ao arrependimento. Se você conhece uma pessoa que ela diz que tem religião, mas está negando com as suas obras, mostre para ela esse vídeo para que ela possa refletir e se converter. Exorte esta pessoa mostrando para ela esses versículos, para que assim essa pessoa possa ser levada ao arrependimento e possa se converter. Porque o dia do Senhor está próximo. E como diz a palavra de Deus em Naum, capítulo 1, verso 3, Deus não tem o pecador por inocente. Então é necessário anunciar a palavra, porque o tempo do Senhor está próximo. Amém, irmãos? Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Compartilhem esse vídeo, comentem aí nos comentários, deixem o seu like e que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus.